E Sofonias? O que Sofonias faz, né? Ele vai fazer um trabalho aí falando sobre o juízo do dia do Senhor, né? Sofonias é o único, meus irmãos, dos profetas menores, o único que é de linhagem real. Ele era tetraneto do famoso Ezequias, um rei piedoso que reinou em Judá de 715 a 686. Esta é uma característica incomum aos profetas do Senhor, né? Qual característica incomum aos profetas do Senhor? Geralmente Deus usava homens desconhecidos, como Naum, aí, que ninguém sabe ao certo quem foi na história, ou agricultores, lavradores, pastores de ovelhas, né? Homens mais simples em suas ocupações, né? Mas esse profeta aqui não, ele é um profeta nobre, de linhagem real, né? Foi contemporâneo do profeta Jeremias, ainda que Jeremias era bem novinho, né? Nessa época contemporânea dos dois. Foi contemporâneo também dos dois profetas que nós já vimos, Naum e Abacuque. Seu livro geralmente é datado de aproximadamente 625, então ele foi antes de Abacuque. Lembra Abacuque? Quanto foi mesmo? 610, né? Então ele foi anterior. Mostrou por seu estilo e conteúdo literário ser familiarizado com os escritos de Isaías e Amós, né? Ele faz paráfrases de textos do profeta Isaías e também do profeta Amós, né? Mostrava ser conhecedor da literatura desses profetas. Seu nome significa o Senhor esconde, né? No sentido de esconde, como a galinha esconde os seus pintinhos debaixo das asas, né? No sentido de proteção. Então o Senhor esconde ou o Senhor protege, é o significado do nome desse profeta. Quem ocupava o trono? Josias. Josias era o rei durante o ministério profético de Sofonias, né? Aliás, como eu já comentei, o melhor rei que Judá já teve. O tema do livro, como o próprio livro aqui em estudo traz, né? O tema é o dia do Senhor. O juízo certo e severo de Yahvé é o principal tema das profecias de Sofonias. Ele anteviu a queda de Nínive, que aconteceu quando mesmo, meus irmãos? Está no livro aí, ó. 612, né? Em 612 Nínive caiu. Ele anteviu também a queda de Judá e o juízo das nações, tanto imediatamente, como eu disse, né, num futuro próximo, quanto num futuro mais distante, né, num futuro escatológico. Capítulo 3, versículo 8, deixa claro esse sentido escatológico da profecia deste profeta. O dia do Senhor, né, profetizado pelo profeta Sofonias, que é o tema aí principal tratado no livro, ele traz algumas características. Então, por exemplo, só no versículo 15 lá, o profeta deixa claro que o dia do Senhor será um dia de indignação, será um dia de angústia, será um dia de alvoroço e desolação, será um dia de escuridão e negrume, será um dia de densas trevas e de nuvens, será um dia de trombetas e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Ele termina lá o versículo 16 falando de todas essas características do dia do Senhor. Um dia terrível e de juízo. Juízo para os perversos, juízo para as nações que atormentaram e maltrataram o povo de Deus, mas como ele deixa claro, para o povo de Deus, para os eleitos, eu gosto muito desse termo, os eleitos de Deus, para os eleitos, um dia de salvação, um dia de glória, um dia de triunfo, um dia de redenção, um dia de livramento, um dia de recompensa. Eu vou pregar aqui, hein, Fernando?
Quais as nações envolvidas nesse juízo, né? As principais, ó, tá no livro, hein? Tá no livro. Deixa eu ver aqui a página aqui, para os irmãos acompanharem. 135. Juízo das nações. Página 135. Texto número 2, o juízo das nações, né? Então ele sai listando ali, ó, já começa aí embaixo, o último parágrafo. Ele sai listando ali dizendo que esse juízo é contra a Síria, é contra a Etiópia, é contra Moabe e Amon, é contra a Filístia. Aí ele cita as cidades dos filisteus, as 4 principais lá, né? Gaza, Asdod, Aquelon e Ecrom. Mas também é um dia de juízo contra Jerusalém, né? Então ele está profetizando ali o cativeiro também, né? O iminente cativeiro de Judá. E o lado alegre da profecia, então, né? Tem o lado alegre também, né? Canta, ó Israel, Sofonias 3, 14 a 18. Você terá um nome de louvor nesse dia, né? A conclusão, então, de Sofonias, ó, trata da volta de Israel à sua terra, algo que começou lá em 1948, Fernando, é isso? Com o voto do Oswaldo Aranha. Começou, mas não foi concluído, né? É algo que está em andamento na história. Retorno de Israel ao seu lar, à sua terra. Então, o ponto de vista histórico dessa profecia enfatiza o retorno dos judeus da dispersão. O dia glorioso do seu retorno a Jerusalém. Mas só que também tem um sentido espiritual essa profecia, né? Então, do ponto de vista espiritual, o profeta está predizendo a restauração final e completa da família universal de Deus, onde o Messias, a todos, né, esse todos aqui é todos os eleitos, a todos os eleitos ele acolherá e o reino será estabelecido e para sempre serviremos e louvaremos unidos ao Rei, nosso Senhor e Salvador. Então, basicamente, esse profeta, ele faz aí um duro pronunciamento sobre a religião eclética dos dias de Josias, né? Eclético o significado disso é mais ou menos o que, irmãos? Nós estamos aqui já na página 140. 100 e? Lá no finalzinho, 140, isso mesmo. Então, o que seria o eclético aqui, uma religião eclética? É aquela religião que mistura, né, muitas coisas. É aquela religião que traz para dentro dela também elementos de outros cultos, de outras religiões, do paganismo, né, de outras nações. Há quem defenda que a data, ou até mesmo, não diria nem a data, né, mas que o período aí da profecia de Sofonias, ela tenha vindo em um momento um pouquinho mais, né, um pouquinho mais no passado da história, porque há quem defenda que ou ele era muito idoso, mas muito mesmo, quando ele proferiu essa profecia, e portanto ele pegou o final do reinado de Manassés e Amon, né? Ou ele se baseou aí no seu conhecimento histórico, né? Porque muito do que ele ataca na sua profecia e no seu livro, muito dos pecados que ele ataca, né? Foram exatamente aquilo que Israel cometeu durante o reinado de Manassés, né? Manassés trouxe elementos de outras divindades, o culto pagão para dentro de Israel, né? Chegou a erguer uma estátua dentro do próprio templo que Salomão havia edificado, né? E prestou culto a outros deuses. Então, o eclético aqui é uma mistura, né? Sofonias pronunciou sobre essa mistura nos dias de Josias. Porque Josias começou a reinar, meus irmãos, com 8 anos de idade. Aí a Bíblia diz que aos 16 anos ele começou a invocar o nome do Senhor.
E com 20 é que é aí que ele inicia a reforma. Uma reforma do culto, da religião judaica. E por que ele inicia essa reforma? Ele inicia com base no quê? Com base no ensinamento de um sacerdote chamado Ilquias, e muitos dizem que Sofonias também participou dessa criação de Josias como rei, o instruindo sobre o caminho correto de Yahvé, né? Aí aos 24 anos de idade, quando eles estão ali no meio daquela reforma, isso está na Bíblia, quando eles começaram a cavucar o templo lá, Fernando, para dar uma restaurada, tirar aqueles deuses de dentro do templo, o que eles encontraram? Um livro. Acharam um livro lá. Aí pegaram aqui, olha que coisa, meus irmãos, era totalmente desconhecido, Fernando. Aí pegaram aquele livro e levaram para Josias. Ele falou, que livro é esse? Ah, esse é o livro da lei. O sacerdote. Sabe o que dá a entender ali? Que só tinha aquele, Fernando. Se perdeu no reinado de Manassés. Casa de Esdras. Se perdeu. Só sobrou um, escondido lá, acharam lá debaixo do altar do templo do Senhor. Aí com base nesse livro, a hora que ele leu, diz que ele abriu lá onde falava o juízo de Deus sobre o seu povo, caso ele se entregasse a essa mistura aqui, ó. Aí Josias foi procurar a profetisa Hulda, e essa então profetiza, entrega-lhe uma grande profecia a Josias, que mudou os rumos do reinado dele, né? O livro do Senhor foi encontrado, e ele então, depois de instituir a reforma, diz que Josias ele foi tão tremendo no seu reinado, que ele estendeu essa reforma até o norte, até o reino norte ele levou, queimando aqueles altares. Lembra da profecia que eu falei para vocês? Ele foi lá, desenterrou os ossos daqueles sacerdotes que queimavam holocaustos, ofertas a Baal, queimou os ossos no altar para cumprir aquela profecia de 1 Reis 13, levou a reforma lá, voltou para Judá e celebrou a maior Páscoa da história de Judá. Nunca antes dele, nem depois, houve uma Páscoa como aquela. Mas infelizmente, meus irmãos, esse fogo parece que só queimou o coração de Josias. O povo mesmo rapidamente declinou. Aí entra Sofonias, né? Dizendo que esses tipos de religião, resultado da mistura das religiões dos povos estrangeiros, modificou essencialmente o padrão dado por Deus ao seu povo, como norma para a sua fé e prática. Aí a pergunta: você pode constatar a presença de elementos mundanos misturados com a fé evangélica hoje? Eu quero ver você dar explicações sobre isso. Me responda. O que tem aí, Fernando, no meio desse culto aí, misturado aí? Tem uma igreja aí, que é uma igreja que eu não vou falar o nome. Dê explicações, hein? Ó. É uma igreja universal, mas eu não vou falar o nome. Então, meus irmãos, essas coisas que nós vemos aí, por isso que a mensagem de Sofonias ela pode ser muito atual para nós, né? Porque existe toda essa mistura, né? E Sofonias está pregando exatamente contra isso, mas dizendo que haverá o dia do Senhor. E para os justos, para aqueles que não se misturaram com essas coisas, que viveram uma vida santa, piedosa, humilde, obediente, temente, reverente a Deus, será um dia de alegria, né? E o que ele fala aqui? Esse é o meu versículo preferido de Sofonias, o capítulo 3, versículo 8. Deus já inicia o capítulo ali. Eu gosto muito dessa, já inicia o versículo ali, ó. Eu gosto muito dessa tradução aqui, né? Da King James. O pastor Fernando pode anotar os pedidos depois, disponível na livraria Filadélfia, essa Bíblia, certo? O versículo começa assim, ó, é Deus falando: sendo assim, esperem por mim.
Ele está falando para o povo dele: eu voltarei. Esperem. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. É a mensagem aí que eu deixo para vocês aqui essa noite, né? Esperem por ele. E de acordo com Sofonias, ele certamente voltará. O capítulo 4 aqui do livro fala da contextualização, né, dessa mensagem profética, né? Então, ele diz aqui, ó, primeiro, Deus é soberano. Segundo, Deus aplica uma disciplina eficaz. E no terceiro ponto, ele fala de uma religião popular, né, que é o que nós vemos hoje. E deixa uma questão para reflexão. A realidade vivida neste começo de terceiro milênio, página 147, é muito complexa. A proposta evangélica é uma proposta de mercado, visando, por um lado, a resultados prazerosos, imediatos e a anulação da dor. E, por outro lado, ao ajuntamento de muitos clientes da fé. O que você acha que deve ser feito para que a igreja se pareça mais com Cristo e menos com um mercado? Onde, como diz um pregador aí, né? A igreja é um comércio, o púlpito é um balcão e os ouvintes são clientes. E ali é oferecido a bênção, a vitória, a chave, a casa, a revelação, a profecia, a preços mais diversos. Depende do ambiente e da condição, né? Econômica, financeira. Pessoas, nós sabemos que isso é claro na Bíblia, né? Que o obreiro ele é digno do seu salário. Isso é claro, isso é bíblico. Mas existem casos onde nós sabemos que existem abusos, né? Verdade. Pessoas realmente, como o próprio apóstolo Pedro profetizou, comercializando a palavra de Deus. E trazendo para o culto as barbáries mais diversas. O Facebook hoje divulga muito isso, né? Você vê coisas lá acontecendo em cultos que, se não tivesse registrado ali, pastor Valdeci, ninguém acreditaria, né? O que vocês acham que pode ser feito, então, para que a igreja retorne aos padrões, aos moldes para os quais ela foi instituída e estabelecida lá em Atos dos Apóstolos, no tão famoso Pentecostes, né? Penso que uma delas é que nós vamos fazer aqui hoje, voltando à palavra. Voltar ao início de tudo, os princípios da igreja simples, humilde, seguir o estado de Jesus. E nós temos um exemplo da igreja primitiva, né? Não pode fugir desse padrão. Onde quem quiser, mas quem quer mesmo salvação tem que permanecer naquela linha. Sim. E seguir Jesus, ele é o nosso modelo perfeito, né? Os profetas são o fundamento da igreja, ensinam tudo que é certo, nós temos que seguir sem questionar. Não adianta querer enfeitar o evangelho, querer fazer diferente, querer fazer para agradar o povo, não existe isso. Quando você pensa em agradar o povo, você desagrada a Deus. E pode chegar no fim, em vez de receber a coroa da vida, né? Não vai para o inferno, para o teu lugar lá. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo, porque ai daquele que quiser ser mestre, porque Deus vai requerer de nós um juízo muito maior. E se nós ensinarmos o que não está confirmado na Bíblia Sagrada, nós vamos pagar um preço muito grande. Aliás, nem preço, né? O inferno já está destinado para os falsos profetas. Então temos que tomar muito cuidado e simplesmente voltar à simplicidade. O Senhor falou: não aparteis da simplicidade que é em Cristo Jesus. E não buscar essa novidade no mundo, não pode misturar mesmo. Então existe uma mensagem que é muito pregada hoje pelos que se consideram reformados, né? Onde eles mesmos dizem: nós precisamos de uma nova reforma. O que é uma nova reforma que eles dizem ali? É um retorno às Escrituras, né? Relembrar aqueles 5 pontos da reforma protestante. E um deles é sola scriptura, somente a Escritura.
Só a palavra de Deus, né, pode mudar o coração de um líder e seus liderados e promover a restauração de uma nação. Amém. Meus irmãos, já passei aqui acho uns 11, 12 minutos. Agradeço a oportunidade, espero que possa ter contribuído com os irmãos aí nos seus estudos sobre os profetas menores. E devolvo aqui ao pastor Fernando, muito grato.